Muito bem, estamos iniciando o estudo da lição número 11, a lição que fala sobre apostasia e intercessão. Como o povo se afastou de Deus, como o povo, assim, saiu fora dos conceitos divinos e como eles fugiram do que prometeram a Deus. 3 vezes eles disseram: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Então, nós temos que entender que esse povo não tinha a menor condição de seguir uma espiritualidade se não fosse treinado. Para isso, Deus colocou sacerdotes para ensinar e juízes para julgar as situações. Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes para ajudar, e Moisés para dirigir o povo junto com ali o Josué. Então, esse povo teria que aprender. A noção de Deus era muito abstrata para eles, acostumado a uma filosofia, uma cultura de vida egípcia que falava de Deus ou de deuses. E eles estavam acostumados com aquela coisa abstrata de deuses, sombras, apenas sombras, que os egípcios adoravam e muitos acabaram adorando também. Verso áureo da semana, Êxodo capítulo 32, verso 31, assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo, Senhor, ele cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se o Senhor não puder perdoar, risca-me do livro que o Senhor tem escrito, o livro da vida. Promessas quebradas e liderança permissiva. No Museu Central da Inglaterra existe um quadro muito interessante. Retrata um homem nobre, dá para ver pelo retrato que é um homem rico, pelas roupas dele, e que ele está na antessala do palácio aguardando ser chamado para uma audiência com o rei. E um pastor vendo esse quadro, ele pensou: puxa vida, isso me faz lembrar que nós somos dependentes de Deus e Deus não nos manda esperar na antessala. Nós temos acesso direto ao Pai. Isso é um privilégio muito grande para nós que somos cristãos. Deus nos ouve, Ele está perto de nós e é um Deus totalmente assim interativo. Quando pensamos em Moisés sobre o Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, ele, sem contar uma semana que Moisés ficou aguardando Deus chamar, sem contar o tempo que Moisés ficou com os anciãos e Deus serviu uma refeição para eles. Então, depois que Moisés subiu no monte, é que o texto diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Agora imagine o que o povo deve ter pensado: Moisés não desce, Josué não desce, os anciãos já estavam ali, Arão, Nadab e Abiú, mas Moisés e Josué não desciam. O que aconteceu com eles? Alguns pensaram: deve ter morrido lá em cima, os dois devem ter morrido. Ou os dois acabaram enjoando da gente e foram embora, largaram a gente aqui no meio do deserto. E isso fez com que alguns mais ousados, sempre aquele grupinho, sabe quando Moisés foi falar a primeira vez com o faraó, a segunda vez, o faraó disse: o que vocês querem? Nós queremos que o Senhor deixe o povo ir 3 dias daqui caminhando para a gente fazer uma festa ao Senhor. O faraó disse: quer dizer que vocês têm tempo para ir daqui, andar 3 dias, fazer uma festa e voltar? Ah, tá bom. Sabe o que eu vou fazer com você, Moisés? Você está pregando uma palavra mentirosa para o povo. Eu vou aumentar a carga deles, para eles aprenderem a acreditar em palavra mentirosa. E aumentou a carga, disse: não vou dar palha para vocês fazer tijolos. Se quiser, vocês vão na beira do rio Nilo agora pegar palha. Tragam, amassem o barro e eu quero a mesma quantidade de tijolo. Isso significava uma viagem de quase 1h30, 2 por dia para buscar palha. Então os dirigentes, quando Moisés saiu do palácio, os dirigentes do povo foram até Moisés e Arão e disseram: vocês estão prejudicando a nossa vida. Vocês deram uma espada na mão do faraó para ele matar a gente. Que ideia que vocês têm de querer libertar a gente? Para com isso. E esse grupinho, esse núcleo, ele foi embora junto com o povo. E quando chegou no deserto, esse grupinho deu trabalho para Moisés. Foi esse mesmo grupinho que chegou para Arão e pressionou Arão dizendo: faze-nos um Deus para a gente adorar. Porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, os egípcios tinham um grande Deus chamado Boi Apis. Faz um bezerro, miniatura daquele Deus, nós vamos adorá-lo. Esse foi o Deus que nos tirou lá do Egito. Não foi nenhum Deus do céu, foi o boi que nos tirou de lá. E Arão, permissivo, acabou fazendo o bezerro de ouro. Disse para eles: me dá aí, vocês têm aí bracelete, pingente de ouro, colar.
Dê aquele domingo, eu vou derreter isso aqui, vou fazer um bezerro. E olha que Arão sabia fazer, porque fez um bezerro que o povo gostou. O povo adorou, fez uma festa para o bezerro. Tá? A impressão que temos é que, ou seja, os hebreus não compreendiam de verdade a pessoa de Deus. Para eles, Deus era uma sombra, era um ídolo como aqueles que estavam no Egito. E essa ausência de comunhão com Deus 400 anos causou um vazio existencial naquelas pessoas que eles não reconheciam agora o Deus do céu, mesmo vendo as maravilhas. Eles não reconheceram que era assim o poder de Deus, que era um milagre que estava acontecendo. Nem conseguiam entender assim que aquilo era amor de Deus pelo seu povo. A mentalidade deles era uma mentalidade corrompida pelo pecado, pelos anos de escravidão. Por isso que Moisés tinha paciência com esse povo. Tá? Arão nos parece à primeira vista um líder permissivo. Arão devia cuidar do povo. Quando Moisés subiu, Moisés disse aos anciãos: olha, se alguém tiver algum problema, procurem Arão e Ur, para que eles possam assim resolver qualquer problema. Tá? Então Moisés deixou o povo aos cuidados de Arão. Agora o povo pressionou Arão e Arão fez um bezerro de ouro. Em vez de dizer para o povo: não, vocês não vão fazer isso não, vocês estão malucos? Deus nos tirou do Egito, estamos aqui servindo a Deus. Estamos recebendo as tábuas dos mandamentos. Vocês não viram o monte tremer? A voz de Deus? Não, Senhor, ninguém vai fazer nada aqui. Quer dizer, o Arão tinha que ser mais duro, assim, mais resistente naquilo que o povo estava pedindo. Era uma coisa que não valia a pena. E Arão sabia disso. Deus ficou desapontado com Arão. Deus queria castigar Arão. Moisés intercedeu. Não, meu Deus, não faz isso com meu irmão. Moisés intercedeu por Arão. Mas Deus queria castigar Arão. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, na página 320, o seguinte: o grande líder chamou o seu irmão culposo, quer dizer, Moisés chamou Arão, e perguntou-lhe: o que você fez para trazer tamanho pecado contra esse povo? E você, em vez de defender o nome de Deus, você jogou o povo na idolatria. E então Arão, para se defender, alegou que o clamor do povo pressionou, e para ele não morrer, ele acabou fazendo o bezerro de ouro. Quer dizer, jogou a culpa no povo e com medo da repreensão divina. Inclusive, isso mostra a responsabilidade que a liderança da igreja tem em manter os princípios ativos. Tá? A igreja pode cair numa situação hoje, eu diria assim, de uma descida espiritual. Tá? E a gente vê muitas igrejas com problemas. Tá? A gente aqui conversando, a lição, você que conhece a igreja já há algum tempo, você pode ver que nós rebaixamos algumas normas da igreja. Tá? Pode perceber. Tá? Vamos dizer assim, sem querer atacar ninguém, tá bom? Só mencionando para vocês terem uma ideia. Tá? Antigamente as roupas eram mais recatadas, hoje é mais permissivo. Né? Então não podia ir de calça na frente lá do público. Hoje as pessoas vão de calça, as mulheres, os homens vão de calça bem apertadinha, assim. Quer dizer, fica expondo até as formas corporais. Eu estava um dia na igreja, um rapaz pregando, e aquele volume na frente, o paletó curtinho, a calcinha apertada, calça apertada, sem meia, o sapato dele. E eu fiquei incomodado com aquilo, sabe? E aquele homem pregando e o paletó aberto, sabe? Ele teve a preocupação de olhar na frente assim, dele, a aparência dele estava depondo contra a pregação. Eu não tive dúvida, dei a volta por trás da igreja, chamei o pregador e disse: escuta, você pode arrumar aqui na frente e fechar esse paletó? Desculpa, mas ninguém está olhando para outro lugar a não ser para a sua genitália. O senhor vai me perdoar. Desculpa, meu, pelo amor de Deus, se ajeitou e fechou o paletó. Então eu fiquei pensando, puxa, se eu não falar alguma coisa, isso vai ficar exposto desse jeito? Tem que ter um pouco de bom senso, não podemos rebaixar nossas normas. E quando os líderes são permissivos, começa a acontecer uma série de coisas. Tá? Quando o pastor não é pulso firme, ou os anciãos, a igreja começa a decair na fé. E os princípios começam a se deixar de lado. Não, nós estamos em tempos modernos, tudo bem. Vamos, como disse outro dia uma mulher pregando, ela disse: pega a visão, meu irmão, pega a visão. Eu estou mais do lado daquele que me defendeu na cruz do que aquele que me deixa fazer tudo, tá? Porque aquele que me deixa fazer tudo, no final vai me cobrar, vai me matar. E esse hoje que me proíbe, que é Jesus, ele vai me dar a vida eterna. Então, ela dizia numa linguagem dela: pega a visão, irmão, vê se você se enquadra, vê se você enxerga o que está acontecendo.
Ou seja, a igreja tem que ter um pouco de bom senso e manter a linha. Tá? Às vezes o pessoal fala, o pessoal é muito antiquado. Não, não é questão de antiquado, é questão de reverência, é questão de mostrar os valores sagrados, que são sagrados. Tá? E a gente não abre mão disso, senão daqui a pouco a igreja vai ser o quê? Então, algumas igrejas, infelizmente, assim, a pessoa até comenta, não entendo. Tem igreja que a gente vai que a frente da igreja é toda escura, né? É tudo preto, com luz negra, com holofote, né? Então, eu fui pregar numa igreja que era assim, totalmente escura, as paredes tudo escuro, aquela luz estroboscópica assim, na frente da igreja, assim, no púlpito, né? Parecia um show. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como é que vocês pedem? Abre uma Bíblia aí, não dá para enxergar, todo mundo no escuro, parece uma boate, então tem que ter um pouco de bom senso. Não é só porque uma igreja para pessoas modernas, nada disso, gente. Princípio é princípio. Quem vai entrar no céu tem que entrar com o princípio de Deus, não é com o princípio do mundo, não. Então a gente tem que cuidar dessa questão. Liderança tem que ser uma liderança que olha o que fez Arão. Arão, um cara que subiu no Monte Sinai, um cara que ouviu Deus falar com Moisés, um cara que ele teve a chance de ver Deus, na lição passada vendo a Deus, ele viu Deus. Agora, esse Arão, os caras pressionam e ele faz um bezerro de ouro, camarada que era, assim, que ele, junto com Moisés, tiraram o povo do Egito, não dá para entender. Então a gente tem que botar a cabeça no lugar. Tá? Se nós formos permissivos, Deus vai cobrar da liderança. Deus abençoe. Tá? Que haja uma bênção em cada coração. Essa semana a lição vai ser um pouquinho forte. Então se prepara. Fica com Deus.